Olá, turma. Segundo semestre chegando, professor Giovanni aqui com assunto novo, o assunto chamado crase. E este assunto, ele exige muita atenção. Para a gente iniciar, eu já quero dizer aqui uma coisa para vocês. Crase, ela é a fusão da preposição, do a preposição com o a artigo. Então eu tenho que ver que existe um a chamado de preposição, que é aquele a que tem o mesmo sentido da palavra para, e o a artigo, que é o feminino do o, né? Então vamos ver aqui, ó. Quando eu digo uma frase assim, vou à fazenda, para a gente não dizer vou a fazenda, não tem que repetir aqui dois as, né? Um a mais outro a. Então houve essa junção aqui, ó, chamada de fusão. Somar os dois para ficar só um. Então, isso aqui, este a com este a, fazendo a fusão para ficar só um a, é que é chamado de crase. Então já peguem isso. Crase é a fusão. Esse acento aqui, que fica em cima do a, ele é chamado de sinal grave. Esse sinal grave é para indicar que esses dois as aqui se juntaram e formar, né, tendo uma junção, que é a crase. Então fica assim a frase: vou à fazenda. Então significa o quê? Que este a aqui teve a junção de dois as. E o acento grave está indicando que aqui houve uma crase. Do mesmo jeito, a segunda frase: ó, irei à missa. Para a gente não falar desse jeito, junta, né, um a com outro a, e a gente só fala um a. Mas aí aparece o sinal grave, indicando que houve uma junção. Então, irei à missa. Então, vou à fazenda, irei à missa, acontece uma fusão. Se acontece a fusão, então a gente vai usar o sinal grave para dizer que existe uma crase. Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. Então, quando usar a crase? Quando o complemento de um verbo que exija a preposição a for um substantivo feminino, o substantivo tem que ser feminino, antecedido de artigo a. Quer dizer, que o a ele vai aparecer no substantivo feminino. Vamos ver aqui, ó. Vamos à loja. Para eu não dizer vamos à loja, eu fiz aqui a fusão. Um a mais outro a vai dar a. E o sinal grave para indicar que houve essa fusão. Então, vamos à loja é a mesma coisa de eu dizer vamos para a loja, né? Esse primeiro a tem a função, o sentido de para, e o segundo a é o a para dizer que essa palavra é feminina. Quando o complemento de um nome que exija a preposição a for um substantivo feminino antecedido de artigo a. Vamos entender. Sou favorável. Essa palavra aqui é um nome, ó, favorável. Favorável à medida. Então, tem o a preposição, que é o primeiro, que é esse daqui, e o outro a, que é para indicar que essa palavra medida é feminina. Então, quando houve essa junção do a mais o a, esse acento grave está indicando que houve uma fusão chamada de crase. Então, só vendo aqui uma diferença, viu? Vamos só voltar aqui. Aqui é o complemento de um verbo. Vamos. Aqui é um complemento de um nome favorável. Quando usar a crase? Quando os pronomes demonstrativos, que eu trouxe eles, que é para a gente relembrar, que vocês viram isso aí no segundo ano. Aquele, aqueles,
aquela, aquelas e aquilo exercem a função de complemento. Eles têm que ser complemento de termo que exija a preposição a. Exemplos. Somos contrários. Contrários a aqueles. Para eu não falar duas vezes, esse acento vai aparecer aqui, o acento grave, indicando que tem esse a aqui. Então, somos contrários àqueles que defendem o radicalismo. Então, a mais aqueles é igual a aqueles craseados, para indicar que houve a fusão. Devo obedecer aquilo em que acredito. O a, né? Quem obedece, obedece a. O a mais a palavra aquilo. Então, tem um acento grave. Chamando aqui a atenção de vocês, o acento grave ele é inclinado aqui para a esquerda, né? Cuidado para não confundir com o agudo, tem nada a ver. Refiro-me àquelas semanas das férias. Então, refiro-me a aquelas. Então, o a mais aquelas vai ser igual àquelas craseadas, o acento grave. Quando usar a crase, mais outra. Quando os pronomes relativos a qual e às quais exercem a função de complemento de termo que exija a preposição a. Gente, só vai acontecer a crase se esse primeiro termo aqui ele exigir preposição. Se não exigir, nunca vai ter. Então, a peça a qual assisti, não entendi nada. Então, no caso aqui, na verdade, quem está pedindo o complemento é o verbo assistir, né? A peça a qual assisti. Olha, eu assisti a peça. Então, a mais a, né, fica aqui com a craseado. As tarefas às quais nos dedicamos são essenciais. Então, nós temos aqui o a, né, mais o as vai formar as tarefas. Então, no caso aqui, nos dedicamos, né, a algo. Então, o a mais as vai dar o as craseado. Mais outro caso, né, que a gente vai usar a crase. Em locuções adverbiais femininas. À vontade é uma locução adverbial feminina. É uma locução que indica modo. Então, recebe. É obrigatório. Não trabalhe às pressas. Outra locução. O livro está à esquerda. À esquerda, né? É o lugar. É uma locução adverbial, no caso aí de lugar. E às vezes é preciso esperar. Então, referente ao tempo. Então, à vontade, às pressas, à esquerda, às vezes, são locuções adverbiais femininas que recebem, né? Que a gente tem que usar a crase. Nas locuções conjuntivas, à medida que e à proporção que, também é obrigatório o uso da crase. Então, à medida que amadurecemos, passamos a dar valor ao silêncio. O medo aumentava à proporção que a noite caía. Quando usar a crase? Diante de nomes de lugares que admitem o artigo. Então, só se o lugar admitir um artigo aqui, ó, o artigo A. Vou à Bahia nas férias. Então, você entende que você vai à Bahia. Ou vou para a Bahia. Lembre-se que a gente não fala só Bahia. Quando a gente vai falar essa palavra, a gente diz a Bahia. Então, ela admite esse artigo aqui. É por isso que tem essa fusão, né? Aí tem que colocar o acento grave, indicador de crase. Antes da palavra distância, quando especificada. Se essa palavra distância vier acompanhada de um número dizendo, né, que distância é, você sempre vai colocar o acento grave aqui, para indicar que existe uma fusão. Então, fiquei à distância de 10 metros do colégio. Se você dissesse só assim, fiquei à distância, aí já não tinha. Na indicação de horas, saio às 18 horas, saio às 20 horas. Na expressão a moda de, sempre que vier essa expressão a moda de,
você vai colocar o acento grave aqui, indicador de crase. Vou comer macarronada à moda italiana. Pronto, agora a gente vai ver quando não usar, que eu acho até mais fácil. Quando este A aparecer antes de verbos, cumprir é um verbo. Nunca você vai usar o acento grave, indicador de crase. Ele começou a cumprir pena socioeducativa. Antes de pronome pessoal, ele, no caso aqui ela, né, os pronomes pessoais oblíquos, mim. Então, diante deles a gente nunca usa também. Não dê satisfações a ela. Antes de palavras masculinas, não use. Ele escreveu a lápis. A palavra lápis é uma palavra masculina. Entre palavras repetidas. Isso aqui é ótimo, porque a gente memoriza logo, né? Você vê que a palavra boca, ela está repetida aqui, ó. Então, este A que fica entre a palavra boca e boca, né? Não recebe. Foi feita uma respiração boca a boca. Então, você tem outros, né? Gota a gota, cara a cara, frente a frente. Nenhuma dessas você vai colocar. Quando não usar também, antes de palavra casa, se essa palavra casa aqui, gente, ela tiver o sentido de lar. Lar mesmo, a sua casa. E diante da palavra terra, que ela for o oposto a bordo, né? Bordo aqui o sentido contrário à água. Exemplos. Voltarei à casa amanhã. Então, voltarei à minha casa. Então, você não usa. Ao chegar à terra, o marinheiro desmaiou. Significa que ele chegou em terra firme. Não é terra aí o planeta. Então, neste caso aqui, diante da palavra casa, diante da palavra terra, você não vai usar a classe. Antes de pronomes indefinidos, é aqueles pronomes que você não consegue definir, nenhuma, ninguém, cada, nunca você vai usar. Antes de numerais, também não coloca. Os informes chegavam a 2 lugares distintos. 2, né? Está diante da palavra 2. Não coloca. Então, aqui, voltando. Não fui a nenhuma reunião. A palavra nenhuma é um pronome indefinido. Vocês estão vendo aí que são várias regras. Então, vocês vão ter que ficar revendo esse assunto. Dicas. Troque a palavra feminina por uma masculina. Se ficar ao, tem crase. Olha, aqui é um macetezinho. Responda a questão. Eu pego a palavra questão, troco por questionário. Responda ao questionário. Se formar aqui no canto do A, formar ao, é porque vai receber. Então, uma dica bem boa. Pergunte a ela. Pergunte a ele. No caso aqui, né, ó, não, eu troquei uma palavra feminina por uma masculina e não virou ao. Como não virou ao, você não coloca. Se ficar ao, você coloca. Se não ficar, você não coloca. Quem vai a, outra dica, quem vai a, volta da. Então quer dizer que crase a. Quem vai a, volta de. Crase para quê? Vou explicar melhor. Vou à França. Aí eu quero saber essa frase aqui. Vou à França. Volto da França. Se você disser da, é porque tem. Vou a Paris. Se você disser volto de Paris, se disser de, é porque não tem. Irei a Cascavel. Tem ou não a crase? Olha, volto de Cascavel. De, não tem. Bem, gente, existem os casos facultativos de uso da crase. Facultativo você usa se quiser. Se colocar tá certo, se não colocar também tá certo. Então, eu nem vou explicar, porque se os dois, você não tem como errar. Então, vocês têm um assunto aí no livro didático, na página 144, né? Aprofunde seus conhecimentos sobre esse assunto proposto, né? Crase. E reveja a videoaula, porque é complicado mesmo esse assunto. Então, vamos ver aqui bem rapidinho, ó. Minha família vai à praça. Tem? Tem sim. Volto da praça. O rapaz viu tudo à distância. Não tem.
Os outros aqui não tem, só quem vai ter aqui. Refiro-me à diretora. Gente, não deixe seu futuro nas mãos da sorte. Comece hoje mesmo a estudar e lutar pelo seu sucesso. Só até a próxima.